Olá, amigos, tudo bem? Hoje a Mari veio falar um pouquinho sobre entrópio. Pois é. Mari, mas o que é esse tal de entrópio, que é um problema nos olhos, que você sempre fala, né, que tanto o Kodan quanto a Amora já tiveram. E muitas vezes, gente, quando a gente fala a palavra entrópio, fala, né, que é uma doença, né, da parte oftalmológica, vocês logo pensam que tem que ser uma coisa muito grande, quase uma cegueira, né, para você levar ao hospital veterinário para ser avaliado. Mas não. Eu vou explicar para vocês o que é o entrópio e como que o entrópio começa nos cães. Várias raças de cães, gente, podem ter entrópio, tá? Mas, né, como, né, esse aqui é um canal, né, que faz muitos vídeos direcionados a Chow, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Chow ele já tem uma predisposição genética, né, para esse tipo de doença e algumas outras. O que seria uma predisposição genética, Mari? É quando os pais, os avós, eles têm esse problema, né, esse determinado problema de saúde, e depois que eles cruzam e têm os seus filhos, né, então a possibilidade de passar isso geneticamente dos pais, dos avós para os filhos é muito grande, né, então assim que vai acontecendo, né, essa perpetuação, né, de alguns problemas de saúde, né, que vem aí de gerações por causa das cruzas. O entrópio basicamente é, gente, quando esses cílios da parte inferior ou da parte superior, eles nascem, né, invertidos para dentro. Então a gente tem uma pálpebra com os cílios que é viradinhos para fora. No Chow ou em qualquer outro cão que tenha o entrópio, essa pálpebra, ela nasce um pouquinho mais virada para dentro. Então automaticamente os cílios, eles em vez de nascerem assim para fora, eles fazem assim pro lado de dentro dos olhos. Aquilo ali começa a incomodar. Como esses cílios são muito pequenos, gente, quando você olha para o cachorro assim de imediato, você não vê isso, né? Não é uma coisa fácil de ver. Então, tem que ser, né, examinado, tem que ser verificado. Então, você vai pegar a pálpebra ali, você vai puxar, você vai olhar, você vai prestar atenção naquele movimento, você vai prestar atenção se tem cílios virados ali para dentro. Mas isso é só a título de conhecimento para você. O correto, gente, quem vai fazer essa avaliação é o veterinário oftalmologista, não é o veterinário clínico. Eu venho recebido, gente, diversas perguntas, principalmente no Instagram, sobre o entrópio, onde, né, às vezes as pessoas comentam comigo, né, esses primeiros sintomas que eu vou explicar para vocês. Eu explico para eles, né, sobre a probabilidade de ser um entrópio que leve para um médico veterinário fazer essa avaliação. E aí as pessoas, em vez de levar no veterinário oftalmologista, elas levam no veterinário clínico, né, clínico geral. O clínico geral, gente, ele é um médico, mas a oftalmologia não é a área dele, não é a especialidade dele. Ele não estudou aquilo profundamente, ele não está apto para fazer cirurgias, igual existe em muitas cidades, né, em muitas clínicas, oftalmologistas, né, desculpa, gente, veterinários que não são oftalmologistas operando cães, né, cirurgicamente nos olhos. E isso é grave, né? Isso é pesado, né? E assim, a título de conhecimento, né, você como proprietário é que tem que estar alerta sobre isso, né? Esse médico que fez esse orçamento dessa cirurgia, que indicou essa cirurgia, que está dizendo que vai fazer essa cirurgia, ele é oftalmologista, né? Ele tem experiência com cirurgia oftalmológica, né? Porque infelizmente, né, com a Amora eu passei por isso, gente. Conhecimento é tudo, né? Esse é o motivo do canal, esse é o motivo de eu dividir tanta experiência e tantas situações com vocês, porque assim como vocês, um dia eu não tinha essa experiência, gente, eu não tinha esse conhecimento, e foi vivendo, infelizmente, experiências boas e ruins, né, que eu aprendi muito do que eu sei hoje, né? Então eu não aprendi com livros, eu não aprendi numa faculdade, eu aprendi com a experiência da vida mesmo, infelizmente, algumas boas, mas várias ruins. Então, quem fez a cirurgia de entrópio da Amora, gente, foi numa cidade pequena, numa cidade do interior, chamada Araxá, quando eu morei lá. E eu levei ela para uma avaliação de castração, e aí essa pessoa já falou para mim que faria a cirurgia também, junto, né, da castração oftalmológica, para resolver o entrópio. O entrópio da Amora já era um entrópio sério, necessitava sim de cirurgia. Nessa cidade, gente, eu não sabia que tinha que ser um veterinário oftalmologista, e na época também não existia. Ela disse que ela era
acostumada a fazer cirurgias oftalmológicas, né? Mesmo não sendo da área dela. Eu não sabia que existiam riscos, assim como vocês, né? A maioria pensava, pô, esse é médico veterinário, então tá apto, né? E foi aí que ela fez, tanto a castração quanto a cirurgia de entrópio da Amora, que, por sinal, ficou uma bosta, né? Os olhos da Amora foram cortadas, essas peles, né? Essa cirurgia plástica foi feita de forma errada. Foi cortado uma grande quantidade de pele, o que fez com que os olhos dela não fechassem mais. Então os olhos dela estão sempre assim arregalados. E isso causou na Amora, além da parte estética, que não é bonita, né? Você vê que tá todo deformado os olhos dela. Causou também outros problemas oftalmológicos, que hoje a Amora tem que usar 2 colírios para o resto da vida, cada um mais de R$100, por causa de uma cirurgia mal feita, senão ela vai ficar cega, né? Porque um olho aberto, gente, ele tá sujeito a diversos tipos de infecção, além de um olho seco, né? Porque é um olho que tá exposto à poeira, à sujeira, a tudo, né? Um olho que fica aberto o tempo todo, ele não descansa, né? Então isso trouxe consequências. Então, gente, cada caixa, né, no seu lugar, cada qual no seu quadrado, tá? Médico clínico geral não é oftalmologista e não deve nem dar opinião sobre situações oftalmológicas sérias, muito menos fazer cirurgias. Então, os primeiros sintomas, gente, quando esse pelinho já começa a incomodar as vistas do seu animal, é que ele começa a ter uma remela. Geralmente, pela manhã, é mais perceptível isso. Então, ele começa com uma remelinha amarela, né, de um tonzinho assim, não aquele amarelo claro, mas aquele amarelo mais escurinho, como se ele tivesse uma remelinha amarelinha suja. Então, ela começa a fazer aquela remelinha, começa a dar uma aguinha aqui nesses pelos de baixo. Então, você vê assim, tá sempre molhado, tá sempre ensopadinha aquela região ali. Você vai, você seca e continua molhadinho e aquele molhadinho não cessa. E aí, muitas vezes, as pessoas largam pra lá, né, ignoram aquilo porque não querem gastar dinheiro, o que vai ter consequências também mais pra frente. Ou muitas vezes, né, quando a pessoa realmente está interessada em ajudar o seu animal, que vê que aquilo ali não é legal, não tá bacana, ou eles vão mesmo direto ao médico, ou pedem, né, informação para alguém, e aí a gente fala, leve pro médico, né, pede o médico para fazer uma avaliação. Então, muitas vezes, quando é levado para um médico não especialista, gente, o que eu tenho ouvido, né, muito, né, dessas pessoas quando retornam do médico mas o médico falou que isso não é nada não, isso aí pode ser às vezes uma conjuntivite, um tanto de pode ser, tá, gente? Pode ser uma conjuntivite, pode ser porque caiu, né, alguma coisa no olho, um cisco, um pelo, aí ficou irritando, é só pra usar esse colírio aqui. E isso é sério, gente, isso não é brincadeira, isso custa a visão do seu pet, né? Nós não estamos falando, né, de uma coisa simples de tratar, nós estamos falando de uma doença que ela tem que ser tratada de forma cirúrgica, né? Não tem colírio para ficar enrolando, não, tem que ser cirúrgico. Quando o pet é muito jovem, gente, não tem nem 1 ano e meio, tudo, eu até entendo, né, que você pode esperar um pouco mais para fazer uma cirurgia, né, dessa forma no seu pet. Você pode usar colírios, né, de lubrificação, colírios de lágrima. Você pode estar sempre lavando para não deixar infeccionar aquele local. Tem alguns paliativos que você pode fazer, mas quando seu pet é adulto, gente, e você tá vendo que ele tá enfrentando um problema de saúde cirúrgico e não opera, vai trazer consequências. Uma delas, gente, é a dor e a infecção, né? Então, assim, essa aguinha que fica saindo, esses cílios cutucando o globo ocular, eu vou dar um exemplo, assim, fácil para vocês entenderem. Vamos supor, quando a gente tá, né, num local aberto, aí vem aquele vento, assim, cai um cisco no seu olho, ou cai até um próprio cílios no seu olho, a gente fica desesperado, gente. Enquanto você não tira daquilo, você não para de coçar, você tenta lavar, você enfia o dedo, você manda os outros soprar. É super incômodo e a gente não consegue ficar mais de meia hora com aquilo no olho sem entrar em pânico e tentar tirar aquilo de qualquer forma. Agora imagina você viver com isso todos os dias da sua vida por anos. Você gostaria? Seria tranquilo, de boa, dá pra levar? Não, né? Não vamos gastar dinheiro com isso aqui nesse momento não, porque não é importante não. Você gostaria que alguém, se você dependesse de alguém pra te ajudar, alguém falasse isso pra você, não, mas isso aí é coisa simples, é só um pelinho só, dá pra você conviver com isso, entendeu? Quando der a gente faz, e fosse passando meses, semanas, anos, né, com aquilo te incomodando nos teus olhos, o que você acha? É simples, né? Não é difícil. Com eles é a mesma coisa, gente, chama empatia, né, que é o que o ser humano hoje em dia não tem, entendeu? Ou tem num grau, assim, 1% de 1000.
entendeu? É ele achar que o problema do outro não é importante, a não ser quando é com ele, né? Mas o problema do outro não é tão importante, né? Se não dói em mim, então, não vamos gastar agora, né? Não é sobre gastar ou não gastar, gente. É sobre a necessidade, é sobre prioridades, né? Então, esse tipo, né, de doença, ela é uma prioridade porque ela causa dor, ela causa infecção, ela causa transtornos na vida do seu pet. Então, ela tem que ser tratada, né? Então, assim, leve no médico oftalmologista, né? Não é no clínico, não é no veterinário clínico, é no oftalmologista veterinário. Ele vai ser a pessoa completamente capacitada para avaliar, né, qual que é o grau desse entrópio, se é pálpebra superior ou inferior, se é um olho só, se é dois, o que é que tem que ser feito, qual é o tipo de colírio certo, né, que não vai, né, causar uma ulceração de córnea no seu pet aí, porque você simplesmente ouviu o nome de um colírio aleatório aí no Google e pingou no seu cachorro. Não, vamos fazer direitinho. Primeiro passo, né, o olhinho do seu pet tá molhando, tá dando essa remelinha, vamos levar no veterinário oftalmologista, tá? Procure um bom veterinário oftalmologista, gente. Hoje em dia a gente tem recursos assim infinitos, né? Google, redes sociais, ali você consegue ver, né, o histórico de trabalho da pessoa, você consegue ver, né, muito sobre o profissional ali, né? Então, assim, você consegue ver se ele já está acostumado a realizar essas cirurgias, se as cirurgias deles ficaram ok, se ele tem muitos clientes, se ele tem, né, bons resultados sobre o trabalho dele. Então, se ele é um veterinário oftalmologista experiente na área cirúrgica, você pode fechar o olho aí, gente, porque é ele mesmo que vai resolver isso pra você. E ele vai te orientar naquele momento, o que você vai fazer, tá? Não, nesse momento a gente vai só tratar essa inflamação com colírio, com higienização do local, lavagem com soro desse olho, e depois a gente vai partir para uma cirurgia, ou não, já está numa hora de uma cirurgia, porque já tá afetando a córnea. A gente teve uma experiência recente aí, quem me acompanha viu o Kodan, né? O Kodan, por causa de avaliações ruins, mal feitas, né? Ele chegou num estágio que ele quase perdeu a visão. Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês, da época. E é por isso que eu falo com vocês, sabe, gente? Tudo é sobre experiência, sobre vivência, né? Eu divido isso com vocês para que vocês não possam, né, ter que passar por situações horríveis que eu passei para vocês aprenderem. Esse canal aqui é para isso, é para ensinar, é para alertar vocês, para os seus pets não precisarem passar por situações ruins para vocês aprenderem, né? Então já basta eu que já passei. Então, por causa de diagnósticos ruins, né, a respeito do tratamento correto, por causa do Kodan, né, que inclusive esse médico que me atendeu falou que o caso dele não era cirúrgico, né, que estava tudo bem, estava tudo ok, né, o Kodan quase perdeu uma visão. A infecção, gente, dessa aguinha que eu tô falando pra vocês e tudo, mesmo eu limpando, cuidando, pingando os colírios que o médico mandava e tudo, mesmo assim, em questão assim de uma semana, o jogo virou. Saiu de um olhinho molhado e tal, para um olho já com ulceração de córnea, gente. Ele ficou praticamente cego desse olho. O que essa veterinária fez na época que ela operou ele de urgência, e a gente fez um intensivo de colírios de 4 em 4 horas, dia, noite, de madrugada e tudo para salvar esse olho dele, foi literalmente um milagre, entendeu? Porque ela me explicou, olha, essa cirurgia não é mais garantida que eu recupere a visão dele, esse tratamento pós-cirúrgico não é mais garantido que eu recupere a visão dele. Então foi assim, foi muito amor e empenho, né, da minha parte em realmente ajudar o Kodan, né, a resolver o problema dele. Eu não fiquei com preguiça, eu acordava de dia, de madrugada, né, no horário que tivesse que levantar pra pingar esse colírio, eu ia, não tinha 9 horas. E não era que todos são juntos, gente, todos os colírios que ele usou. Então, se eram de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas, eu não pode dar um colírio em cima do outro. Eu tinha que esperar uma pausa de meia hora para depois dar os outros. Então, eu fiquei dia e noite pingando colírio, entendeu? Sem preguiça. E graças a Deus o olho do Kodan recuperou, entendeu? Ele não perdeu a visão nem parcialmente. Ele tem hoje a visão dele restabelecida, mas passamos uma roia, entendeu? Por causa de diagnóstico ruim, entendeu? Por causa de atraso de diagnóstico, entendeu? Por falarem que ele não precisava de cirurgia, sendo que o caso dele era cirúrgico. E deu todo esse rolo e eu gastei horrores. Eu posso garantir pra vocês que ficou muito mais caro ficar tratando, fazendo paliativo, pingando colírio, fazendo consultas, do que se eu já tivesse ido lá operado e resolvido o problema dele. Mas não sou médica veterinária, né? E acabei ouvindo, né, os conselhos que me foi dado na época e resultou no que resultou. Mas graças a Deus, né, apareceu uma oftalmologista
muito top, foi lá, fez a cirurgia do Codan, deu toda a assistência para ele no pós-operatório. Ele usou todos os colírios, né, que são ótimos para recuperação dessa córnea e deu tudo certo. Quem me acompanha viu que a cicatrização dele foi perfeita, com 15 dias os pontos estavam sequinhos, o olho estava perfeito, cicatrizado e ficou tudo bem. Então agora vocês já sabem o que é entrópio, vocês sabem como diagnosticar, sabem como tratar e sabem para quem levar, tá? Então não demorem para socorrer os olhinhos do seu pet, tá bom? Um beijo da família Vieira Show, fiquem ligados para os próximos vídeos. Tchau!